Terceira parte de Reitas Brasil, Rabino Shmuel, completando a porção do dia 17 de Shvat. Bom, nas aulas anteriores foi um estudo sombrio, falando da situação de pecados, de revolta, dos perigos que uma alma divina corre ao aceitar entrar numa pessoa que tem livre-arbítrio. Existe a chance de ter muito estrago. Mas agora vai voltar a falar do assunto que começou no capítulo 18, e aqui vai fechar ele, nesse capítulo 25. Que desde lá estamos explicando que o judeu tem um amor natural para Deus, que não precisa criar a partir de meditações e tirar conclusões, não precisa testar e errar para chegar nesse ponto. Ele tem um amor latente a Deus no seu coração. Em segundo plano, e com pouco esforço ele consegue sobressair esse sentimento no primeiro plano. Então, quem tem dificuldade de sentir amor e temor a Deus a partir de meditações próprias, que é muito importante ter, vai ser falado no Yom do dia 19 de Shvat, que é o mandamento saber a grandeza de Deus e meditar sobre ela. Então, claro que isso aqui veio para ter um amor e temor que a pessoa sozinha desenvolveu. Não é esse que ele já é adquirido de nascença, como herança dos patriarcas. Mas quem tem dificuldade consegue cumprir o mandamento de amarás até o teu Deus, ou até o teu Deus temerás, com aquilo que ele já tem no coração. E uma ferramenta que o Rebbe usa aqui é meditar, que não é somente ao lidar diretamente com Deus, no pensamento, na fala, estamos alcançando união com Ele, proximidade com Ele. E sim, como tem uma frase comum em hebraico que diz, a vontade da pessoa quer honrar uma pessoa, faça aquilo que ele te pede. Quer dizer, não me respeita com aquilo que eu não te pedi. Basta fazer o que eu te peço. Em relação a Deus, mesma coisa. Não é só deixando de praticar idolatria que tem proximidade. É necessário deixar de fazer qualquer coisa que contraria a vontade de Deus. Não é suficiente rezar a Deus ou acreditar nele para estar ligado a ele. É necessário cumprir o que ele ordena praticar. E com isso a pessoa chega a cumprir o amarás e o temerás, porque o amarás principal é aquele amor que falamos no capítulo 17, é o amor que garante a prática das leis. O temor o obrigatório, o necessário, o mínimo, é o temor que impede a pessoa de pecar. Então aqui, se ele assume que ele quer estar perto de Deus e não aceita se afastar dele, se for idolatria, ele até vai dar sua vida para não praticar. Da mesma maneira, deve se esforçar para cumprir todas as leis e não transgredir nenhuma das transgressões, das proibições. E assim ele está no grau, cumprindo o seu dever mínimo de amor e temor, aqueles que são tocantes ao prático, a prática das mitzvot. Vamos lá, o capítulo 25 também tem um lado interessante, que esse capítulo, no movimento Chabad, os noivos mentalizam debaixo da Chupá. No casamento, é um momento que se coloca as alicerces da vida familiar e, de certa maneira, da vida adulta, da vida da pessoa como educador, como um reprodutor de outros judeus tementes a Deus. Então é muito importante que não esteja com a cabeça colocada em assuntos supérfluos. Tem que estar alegre, é uma mitzvah, tem que estar alegre com o aspecto sagrado do casamento e não com superficialidade. É claro que não deve se dar valor a aparências naquele momento sagrado, um momento único na vida. Então, os noivos, debaixo da roupa, têm um tempo para meditar. Geralmente são levados a partir de duas pessoas segurando no braço, cantando uma melodia séria, uma melodia de meditação. E com essa mesma melodia, a noiva dá 7 voltas em volta do noivo. Isso aqui demora uns minutos. E tem um tempo até porque costuma que ele espera lá, e pessoas dão para ele bilhetes para rezar pela salvação e pela cura de doentes. E nos momentos debaixo da roupa, o noivo deveria mentalizar
de cor o capítulo 25, que iremos agora estudar. Quer dizer, um capítulo importante que serve como alicerce para toda uma vida adulta de um judeu temente a Deus. Vamos olhar então qual é o conteúdo desse capítulo. Capítulo 25. É isso, tudo que falamos, sobre isso está escrito que Moshe disse antes de falecer. A Torá que estou lhe dizendo não é longe de praticar, está próximo de ti muito essa coisa. Está no alcance de tua boca a pronunciar o necessário, está no alcance do seu coração a sentir o necessário para cumprir todas as leis e para se abster de todas as proibições. O que tem a ver a declaração de Moshe? Que próximo a ti está a prática de tudo, e o ensinamento dos últimos capítulos, que em cada momento da vida da pessoa, o homem é capaz, ele tem o poder de remover o espírito de tolice, que aplica esquecimento do seu relacionamento sincero com Deus. E a pessoa remove a tolice, remove o esquecimento e se lembra superficialmente e mais profundo ainda, desperta que aquilo seja uma coisa viva e vibrante, amor ao eterno Deus que é um e único, que existe sozinho, etc. Que esse amor a Deus, Criador de todas as coisas, está escondido com certeza no seu coração, sem nenhuma sombra de dúvida. E isso aqui vai então cumprir o mandamento: amarás o eterno teu Deus e cumprirás tudo o que ele te ordenar. Agora chega uma tentação de um prazer, digamos, de fazer um pecado. Aqui não é uma ordem de ir e fazer algo por Deus, e sim de se abster. Então ele diz, no amor sempre está incluso também o outro lado da moeda, que é um temor. Porque amor nada mais é de querer estar perto e grudado junto. E se você realmente quer estar perto e grudado junto de Deus ou de algum amado, vai temer de se afastar. De afastar não só fisicamente, mas espiritualmente, de ofender, de estragar esse momento, esse amor, essa proximidade, esse laço. Então, junto com o amor vem o temor sempre. São dois lados da mesma moeda. Querer estar perto já automaticamente significa não querer estar distante, afastado. Então, todo judeu que ama a Deus tem no seu coração o temor de não se afastar, de não se desligar em nenhuma maneira da unicidade inclusiva de Deus, bendito seja. Que no seu plano estão inclusos todos os seres a quem ele atribui alguma qualidade, e por isso fez ele sentir existência. Se Deus te fez existir, não importa o local e o tempo e a situação que se encontra, você é importante para Deus, ele te mantém, e ele vê em ti um potencial querido, necessário, por isso que ele te mantém. E a pessoa negligenciar isso, quando a pessoa é consciente desse amor que Deus tem a ele tem um amor recíproco a Deus, e tem um amor inato a Deus, a partir dos patriarcas, então ele teme se afastar de Deus, assim como teme de fazer uma idolatria, teme de fazer qualquer proibição, e mesmo que tenha que dar vida física, mesmo que não entenda por que Deus me trouxe nessa situação, ou mesmo que fosse um judeu ignorante, que não entende a grandeza de Deus, tem uma natureza gravada naquele ser, de se desligar de Deus é uma vida que eu não quero viver. Prefiro morrer o meu lado físico e não me desligar do meu Criador, em quem eu acredito. Se for ignorante, em quem eu acredito e também compreendo, e também tenho um relacionamento constante que vai evoluindo de tempos em tempos, que eu prefiro dar minha vida física do que desligar-me dele. Então, claro que quebrar um desejo, abrir mão de um desejo que é muito mais leve do que dar a vida, do que o sofrimento da morte,
está muito mais perto de nós conter o nosso instinto. Tanto se conter para não pecar, para sair de caminhos maus. Mesmo que for um pecado que não tenha grandes punições, que seja um decreto rabínico, que a pessoa tenha desculpas, que se ele fosse querer desculpas, ele podia arrumar desculpas. Punição não tem, eu vou conseguir fazer chuvá, Deus vai me perdoar. Isso aqui é só um decreto rabínico, então não foi nem suficiente importante para ser dito a Moshe em Sinai. E eu tenho tanto desejo, então, se fosse uma pessoa que está buscando o pecado, está numa tendência errada, que quer se afastar de Deus. Não, ele quer ter dois valores no coração dele: mundo material, o ser animal, e ao mesmo tempo ele quer manter lá no depósito o mundo divino e o ser sagrado. Então ele vai achar uma desculpa. Mas todo judeu tem no seu coração um amor, que se ele for abanar um pouco sobre esse fogo, ele vai subir uma chama e vai preferir dar a sua vida. E se dá vida, então claro que ele vai acontecer o instinto de não buscar nenhum tipo de desculpa. Se é uma coisa, está claro que se afasta de Deus, ele não quer. E não procura maneiras de se perdoar. Não é questão aqui de culpa, não é questão de sentimento de culpa. O pecado vai me trazer um sentimento de culpa. Então eu invento desculpas para eliminar o sentimento de culpa. Não é isso. Se a pessoa tem um amor a Deus, quer estar perto e teme se afastar, então o que serve é a desculpa. O afastamento acontece igual. Não é questão de culpar ou não culpar. O afastamento acontece. E a pessoa que daria a sua vida, se ele consegue abanar o amor a Deus numa situação, reforçá-lo ao momento de estar consciente desse amor, não buscará desculpas e não transgredirá a vontade do Eterno. Por quê? Porque ele sabe que aquele momento de transgredir, não importa em qual pretexto, se afasta de estar incluído na unicidade de Deus, se afasta da maneira que Deus quis ver essa criatura. Eu quero ser visto do jeito que Deus gosta, não do jeito que Deus permite sobreviver, investindo no momento posterior. E qualquer pecado é uma pequena idolatria. Assim como na idolatria, você fica indesejado perante Deus, e por isso ele dá a vida para não estar indesejado. Em qualquer coisa, ele daria a sua vida se fosse a lei. Ele só não dá vida porque a lei diz que não é necessário, que tem que viver e tem que transgredir em alguns casos. E pensando bem, se a pessoa procura desculpas, se a única barreira da pessoa para não pecar é somente a consciência pesada dele, é uma ilusão. Também na idolatria ele conseguirá fazer chuvá depois. Se for procurar desculpas, ele pode dizer: estou com dificuldade agora, estão me ameaçando, pecarei e depois eu me arrependerei, e Deus irá me perdoar. Se a questão aqui é sentimento de culpa, débito com Deus, isso aqui pode ser resolvido. Pode ser feita uma chuvá, então não sentirá mais culpa. Pode Deus perdoar, então não terá mais um desentendimento, digamos. Mas aquele momento ali é um momento de separação que não é digno de ser vivido. Porque o amor que temos na nossa vida é quando ela está condicionada à maneira que Deus quer que ela exista. E nós deixamos de amar uma vida, a nossa própria vida, junto com o momento que Deus deixa de amar ela. Então, partimos de outro princípio no momento de servir a Deus. Não mais aquela coisa superficial de servir a Deus para não sentir consciência pesada, ou porque temos um relacionamento como se ele fosse uma criatura que se afeta de nossos atos. Não é isso. A pergunta é se de valorizar o nosso ser e ter uma vida que merece ser vivida. Continuo aqui com a questão aqui de eliminar as desculpas, que a pessoa poderia se desculpar. Mesmo que está escrito que a pessoa diz, que a pessoa que peca e planeja fazer chuvá depois, o Talmud diz, Tratado de Yomá, que não é ajudado que ele faça chuvá. Quer dizer, não deixa de ter a chance de se arrepender. A pessoa
tinha uma tentação, ele fala assim, vou pecar hoje e amanhã eu vou me arrepender. E Deus vai me perdoar. Então o Talmud diz, não se ajuda ele a fazer teshuvá. Não se ajuda, quer dizer, ele pode conseguir fazer teshuvá. Só que não tem aquela ajuda que geralmente tem. Uma pessoa que transgride por uma tentação muito forte, sem planejamentos posteriores, ele simplesmente cai perante a tentação, ele é ajudado para fazer teshuvá. É mais fácil. Chega uma hora e o coração dele abre numa reza, num dia especial, como Yom Kippur, e ele realmente abomina o seu caminho anterior. O contrário é quando a pessoa conta com esse arrependimento futuro para abrir as barreiras que ele tem para pecar. Ele diz, pecarei para depois fazer teshuvá, então não é ajudado. Mas se depois ele se dá conta que o próprio planejamento é um erro, ele pode corrigir o próprio planejamento e fazer uma teshuvá. Não existe uma coisa que não tem conserto. Enquanto a pessoa vive, sempre pode ter como reparar as coisas. Mas apesar de ter, então, qualquer coisa pode fazer teshuvá. Apesar disso, todo judeu está disposto a dar sua vida para santificar o nome de Deus e não se curvar para a idolatria, nem por um minuto, nem por um momento, e nem que depois faça teshuvá, que pode acontecer, mas a pessoa judeu prefere morrer e não viver aquele momento, porque nós temos a luz de Deus investida em nossa alma, temos uma coisa eterna em nós, que cada momento nosso é eterno, e se ele é um momento impróprio, então é eternamente impróprio, e não é digno de ser vivido. E todas as aparências não contam diante desse sentimento íntimo que temos. Então, abrimos mão da aparência de ser físico, porque não é digno de ser vivido aquele momento de se curvar para uma idolatria. Existe um momento na alma que não está embaixo do tempo. O tempo é uma criatura e faz parte do pacote das experiências da criatura. A essência da alma é quem permite existir a experiência de tempo. E quando essa experiência de tempo é um tempo mal aproveitado, não é digno de ser vivido. E por isso o judeu dá a sua vida para não se prostrar pela idolatria. Até aqui a porção do dia 17 de